Fala pessoal, saudações corintianas, Tio Sam na área. Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês, torcedores do Corinthians, mas hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre essa crise eterna na política corintiana, o que está afligindo todos os torcedores e prejudicando muito o clube de um modo geral e principalmente no futebol, tá bom? Ontem tivemos uma reunião muito importante para tratar sobre o caso Vaidebet, onde o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thomas Júnior, encaminhou para que fosse avaliado pela Comissão de Ética os possíveis envolvidos no caso Vaidebet. Então são eles aqui, tá bom? O Rubão, o ex-diretor de futebol do Augusto Melo e hoje opositor ao presidente, o Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do clube, e um Quili, o ex-diretor jurídico e também seu adjunto, Fernando Perino, Marcelo Mariano, ainda diretor administrativo do clube, Armando Mendonça, vice-presidente, e também o presidente Augusto Melo. Todos eles foram encaminhados para a comissão de ética para que seja avaliado pela comissão e muito em breve deem um parecer ao Conselho Deliberativo para que aí sim sejam tomadas providências cabíveis a quem de fato esteja envolvido, e tanto ativamente como passivamente, tá bom? O que é isso? O caso Vaidebet tem sim alguns culpados e tem que ser julgados, tem que ser avaliados, mas isso cabe à Justiça Comum, que já está fazendo todo o levantamento de dados para dar andamento ao processo. Mas dentro do clube tem que ser feito também um processo interno ali e cabe hoje à comissão de ética avaliar todos esses nomes aí e ver em quais deles tem participação direta ou indireta, nesse caso Vaidebet, para que o conselho possa tomar as providências cabíveis, tá bom? Cassação do presidente, processo de impeachment pode acontecer? Pode, claro que pode. Se comprovar que ele está envolvido nesse caso Vaidebet aí, o presidente do conselho pode sim abrir um processo de cassação, um processo de impeachment, que será votado pela Assembleia Geral, ou seja, por todos os sócios, e caso ele seja de fato cassado, aí em 30 dias o vice-presidente assume interinamente e em 30 dias uma nova eleição é feita no Corinthians. Só que essa nova eleição é feita somente com os conselheiros do clube, tá bom? Então os conselheiros podem eleger o novo presidente. Uma outra ação que foi muito importante ontem também, que também foi levada para a Comissão de Ética, é o caso das milícias digitais. E isso é um problema seríssimo no clube hoje, onde o Augusto Melo angariou muitos influencers para falar bem da sua gestão, para contra-atacar matérias que destoam, que distorcem ou que falam coisas que o Augusto não gosta de ouvir, para criar uma agenda positiva do presidente, para criar uma agenda como se fosse um grande presidente, e isso vem atrapalhando muito ao clube e principalmente distorcendo as falas, distorcendo as informações para quem mais interessa, para o torcedor. É muito ruim esse tipo de informação chegar ao torcedor como se fosse um fato, como se fosse uma notícia. E hoje tem muitos influencers, muitos blogueiros por aí que estão sendo tratados como jornalistas e não são, tá bom? É importante frisar isso porque quando um blogueiro, um blogueiro não é uma forma ruim de falar, tá bom? Cada um pode ser o que bem entender. Hoje as redes sociais deram uma democracia muito grande aí para a informação, para tudo. Só que a pessoa ela não pode levar uma informação trazida de acordo com o interesse de um presidente e trazer essa notícia como informação, como uma notícia de fato. Isso aí gera um desserviço muito grande, não somente ao jornalismo, que cria de fato, mas também ao torcedor, à sua audiência e principalmente ao clube. Porque aí você camufla informações que são muito preocupantes dentro do Corinthians hoje. Então, essa milícia digital, que inclusive tem informação que tem um gabinete do ódio dentro do clube. Lá no quarto ou quinto andar ali, tem um gabinete somente para esses influencers lá ficarem o dia inteiro atacando quem ataca o presidente. Olha, o presidente hoje está num cargo muito importante,
muito importante mesmo, e ele tem que sofrer, ele tem que passar pelo crivo de um jornal, de uma emissora de televisão, ele tem que responder. E hoje, infelizmente, ele não responde a ninguém, responde somente aos seus influencers, aos seus comprados, vamos dizer assim. Porque hoje muitos ganham para falar bem do presidente e levam uma notícia, uma informação como se fosse fato, e não é. Ele leva uma informação que apenas o presidente quer que ele leve. E a torcida hoje, infelizmente, está abraçando esse tipo de informação como se fosse a verdade absoluta. É importante que a comissão de ética avalie esse gabinete do ódio, esse gabinete paralelo dentro do clube para que ações sejam tomadas, tá bom? É muito ruim hoje ter, os torcedores, as pessoas, de fato, elas ficarem se baseando em notícias vindas de torcedores que ganham, que têm um salário mensal hoje para transmitir informação que apenas o Augusto Melo quer. Não estou criticando, veja, eu não critico esses influencers. Cada um ganha o dinheiro da forma que bem entender. Eu acho que faz parte do jogo. O que não pode é eles venderem essa informação como notícia. E não é, viu, pessoal? Então, muito cuidado a vocês aí que se baseiam em alguns blogueiros, em alguns videomakers, em alguns canais de YouTube aí, que não levam informação, levam apenas o que o Augusto Melo quer que você saiba. E isso muitas vezes não é verdade, tá? De resto, pessoal, é isso. Vamos aguardar mais alguns dias aí para ver o que a comissão de ética, qual o parecer da comissão de ética, para que aí sim o conselho, o presidente do conselho, possa tomar atitudes cabíveis e o que precisar ser feito, que faça. Se precisar se apurar e for fato que o presidente esteve envolvido sim, nesse caso vai de bet, que seja denunciado, que seja julgado e que o processo de impeachment seja assim feito. Se não tiver nenhuma participação do Augusto Melo, aí eu sou totalmente contra, veemente contra qualquer tipo de cassação, mas que todos os responsáveis sejam responsabilizados. Um abraço e vai Corinthians!